precisar operar? Pelas informações que nós tivemos na noite dessa segunda-feira, essa é sim uma possibilidade. Vou trazer as últimas notícias aqui para vocês. Além disso, a gente também vai falar em mais do passo que o Fluminense dá na possível contratação do Gabriel Fuentes. Vamos comentar um pouquinho a venda do Alexander também. E todas as últimas notícias do Fluminense. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Voltando com os nossos vídeos de notícias aqui do canal, eu pensei que eu ia começar esse vídeo falando sobre a vinda do Gabriel Fuentes, mas como o Tricolor não tem um dia de paz, saiu essa notícia sobre o Ignacio, que sem sombra de dúvidas é mais urgente e mais importante pra gente agora. É claro que eu preciso pedir pra você que tá chegando aqui agora, dar aquela fortalecida no like, mas sem mais enrolações, vamos falar sobre o Ignacio. A notícia foi dada pelo Caio Blois do Trivela e, segundo ele, o Ignacio teve uma contusão no menisco do joelho direito e o Fluminense debate a possibilidade de realizar uma cirurgia. Para a gente poder falar sobre prazos e o que o Fluminense discute para ver se realiza ou não essa cirurgia, vou colocar a matéria do Caio Blois aí na tela para vocês acompanharem. Fala aqui na tela comigo. Exames confirmam lesão de Ignacio. Fluminense debate cirurgia. Zagueiro sofreu contusão no menisco do joelho direito, mas ainda não há martelo batido sobre o tratamento e tempo de recuperação. Essa é a matéria do Caio Blois. E o que ele explica aqui pra gente, em termos de detalhes, ele explica que o Fluminense recebeu essa confirmação com a chegada dos exames de imagens, né, desses resultados, e ele fala que essa não é uma lesão grave, mas que com o Campeonato Brasileiro se afunilando, o Flu tenta ficar o menor tempo possível sem o defensor. Então, o que está sendo discutido para saber se vai fazer a cirurgia ou não é justamente, né, qual é o tempo que o Fluminense vai ficar sem o jogador. E aí, o Caio dá aqui algumas informações. O Trivela apurou que há uma corrente no clube que acredita que uma artroscopia é a decisão mais segura. Um tratamento considerado conservador, entretanto, não está descartado. Então aqui ele já dá um panorama pra gente que uma galera considera que a cirurgia é a opção mais segura para esse momento. E aí, independente de cirurgia ou não, já vem a notícia ruim. Seja qual for a decisão do Fluminense, Ignacio poderá perder um bom tempo. O zagueiro deve ficar ao menos um mês fora de combate no clube. E aí ele fala que porque eles conversaram com médicos para poder ter uma ideia mais ou menos sobre isso. Em caso de cirurgia, esse tempo pode ser um pouco maior, dada a necessidade de recuperação e transição para campo. O clube não confirma, mas o Trivela conversou com profissionais de saúde no futebol que acreditam que sejam necessários 45 dias para que o jogador volte a atuar. A fisioterapia, por outro lado, pode não resolver o problema e ocasionar uma nova lesão. Mas se houver sucesso, Ignacio pode voltar em pouco menos de 30 dias. Então, com certeza, o debate está dentro dessa ideia, né? Eu faço um procedimento que ele pode dar certo, mas que se ele der errado, eu perco o jogador por mais tempo, ou eu já fico mais um tempo sem o jogador fazendo a cirurgia, tendo aí uma garantia de uma recuperação, digamos assim, mais certa. Aí ele fala aqui mais sobre o jogador, diz até que o Mano Menezes, ele tem ali, segura o Ignacio para estrear, justamente pensando nessa adaptação do defensor para uma sequência de temporada pesada que vinha pela frente. Mas independente disso, a gente corre esse risco de ficar um tempo sem Ignacio. Bem, sem sombra de dúvidas, essa situação preocupa bastante, não só pelo estado físico do Ignacio, e aí, é claro, eu não tenho condições de chegar aqui e falar qual é a melhor decisão para o Fluminense seguir, porque eu não sou formada em fisioterapia, né? Então o Fluminense tem os exames na mão e gente capacitada para isso. É quem eu confio ali que vai escolher o que vai ser melhor para esse momento, para esse tratamento. Mas preocupa bastante porque a gente tem uma missão dentro do Campeonato Brasileiro e uma missão que a gente contava com o Ignacio como titular, principalmente depois da partidaça que ele fez contra o Corinthians. Acho que sem sombra de dúvidas foi o melhor em campo. E aí agora a gente já pensa que a gente vai perder aí por um tempo o zagueiro que veio agora para ser titular, assim. Diante disso tudo, eu torço para que o Fluminense tome a melhor decisão, que o Ignacio se recupere completamente no menor período possível
e também para que quem entra ao lado do Thiago Silva dê conta do recado. E aí eu não sei qual é a sua opinião, quem você acha que é melhor. Para mim, ainda que o Thiago Santos tenha tido algumas atuações abaixo, eu acho que ele ainda tá mais preparado ali à frente do Antônio Carlos. Isso pode ser discutido, acho que dá para discutir. Mas pensando de bate-pronto, seria o Thiago Santos. E eu ainda acho que o Mano, em jogos mais pesados, até pensando nesse jogo de Copa que a gente já vai ter contra o Grêmio, eu teria o Felipe Melo com uma carta na manga para um possível segundo tempo, que o jogo tá mais pegado. Chegar lá, porque a gente sabe que o Felipe Melo, ainda que esteja um tempo fora, é um cara que é bom na bola aérea, bom para lançamento e também impõe respeito ao adversário, né? Essa seria talvez a minha ideia para esse período em que a gente está sem Ignacio. E aí, se a gente passar para o Gabriel Fuentes, eu vou só atualizar umas situações de DM. Segundo o Melão, da Rádio Melão, muito conhecido da torcida tricolor, além do Ignacio, Cano e Marcelo também serão desfalques para essa partida. E a Central Fluminense informou que o Marquinhos vai estar à disposição do Mano Menezes. Vai ser relacionado para essa partida contra o Grêmio nessa terça-feira. Agora vamos falar então sobre essa possível contratação. Segundo Marcelo Neves do GE, o Fluminense formalizou o seu interesse no Gabriel Fuentes e agora aguarda uma resposta do Júnior de Barranquilla. O primeiro a dar informação sobre o interesse do Fluminense no jogador foi o Gabriel Amaral. Ele até chegou a falar um pouco sobre valores, vou abordar isso aqui. Mas antes, pra gente conhecer um pouquinho do jogador, o Gabriel Fuentes, esse rapaz que vocês estão vendo aí na tela, ele tem 27 anos, é lateral esquerdo do Júnior Barranquilla, tem passagem pela seleção colombiana, e fora o Júnior Barranquilla, ele jogou na Espanha pelo Zaragoza. É um jogador muito bem falado, aparentemente seria ali uma boa contratação para o Fluminense. Mas vamos então aos detalhes das informações que a gente já tem. Então essa aqui é a matéria do Marcelo Neves, eu vou explicando aos poucos aí o que é a informação do Marcelo, o que o Gabriel Amaral já tinha falado, mas o Fluminense formaliza interesse em Gabriel Fuentes e aguarda a resposta do Júnior Barranquilla para enviar proposta. Tricolor entra em contato com o clube colombiano para saber de valores e decidir se irá investir na negociação. Então é importante a gente saber que ainda não se trata de uma proposta. O que o Fluminense fez foi formalizar esse interesse para o clube que é dono do jogador. Porque até então, quando o Gabriel deu essa informação, o jogador havia sido oferecido ao Fluminense. O Fluminense demonstrou ali ao staff do atleta que tinha interesse no jogador também, fez ali aquela sondagem inicial e agora ele vai então para o clube. Mas vamos então aqui às informações de Marcelo Neves. Ele coloca aqui, relaciona essa possível investida do Fluminense nas lesões do Marcelo e Diogo Barbosa. E aqui ele fala que isso significa que o Fluminense procurou oficialmente o Júnior Barranquilla, como eu falei com vocês, para abrir conversa. Mas uma coisa que o Marcelo Neves aponta aqui é que o lateral esquerdo tem contrato com o Júnior Barranquilla até dezembro de 2025, o que facilitaria a negociação. E por que facilitaria? Porque no meio do ano que vem ele já poderia então assinar um pré-contrato. Então, se ele já está demonstrando esse interesse em sair, muito provavelmente vai ser mais jogo para o Júnior Barranquilla vender o jogador agora, ainda que seja um jogador titular dentro da sua equipe, do que correr o risco de ficar com o jogador, não ter uma outra proposta favorável e acabar perdendo ele uma saída com pré-contrato no ano que vem. E mais para baixo, ele fala também que nessa edição da Libertadores ele foi titular em todos os jogos pelo Júnior Barranquilla, lembrando que o Júnior Barranquilla ainda está na Libertadores, fez o primeiro jogo de mata-mata contra o Colo-Colo e nessas partidas ele marcou um gol e deu uma assistência. É querido pelos torcedores colombianos. Mas o que a gente sabe de valores? Segundo Gabriel Amaral, seria cerca de 2 milhões de dólares, por pouco mais da metade dos direitos econômicos do atleta. O staff do jogador gostou da resposta do Fluminense. Há um interesse mútuo ali das três partes, Fluminense, staff e o próprio jogador. Agora basta saber o que o Júnior Barranquilla vai aceitar, o que o Júnior Barranquilla vai querer em termos de valores mesmo para o Fluminense ver se vai fazer essa proposta ou não. Para mim, eu acho que investir na lateral esquerda não é uma loucura.
tendo em vista que o Marcelo, além de estar lesionado, é visto pelo Mano como meio-campista. E o Diogo Barbosa operou, então vai ficar um tempo importante fora. Acho que é uma pressão muito grande pro esquerdinha carregado sozinho. E não gosto de pensar nessa ideia de Guga sendo improvisado novamente. E se for dentro dos valores que o Fluminense considera aceitável, a gente tem que lembrar que seria útil não só para esse ano, mas também pensando na montagem do elenco para 2025. Mas eu sigo acreditando que o Fluminense não pode deixar fechar essa janela do meio do ano sem investir de fato em um jogador referência para o nosso ataque. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Você acha que vale o Fluminense trazer um jogador para a lateral esquerda? O nome do Gabriel Fuentes, assim, inicialmente te agrada? Ou você acha que não tem necessidade com relação a isso? Pensa também que o Fluminense precisa trazer mais algum nome de outra posição? Deixa aí nos comentários. E se é a sua primeira vez aqui também, não esquece de se inscrever. Eu tenho começado a fazer esses vídeos de notícias. Na semana passada ficou um pouco fora porque eu viajei para Curitiba para acompanhar o Fluminense. Então isso mexeu um pouco com os horários de programação aqui do canal. Mas estou voltando hoje e conto aqui que você venha fazer parte dessa comunidade. Seja muito bem-vindo. E pra gente fechar com algumas informações rapidinhas para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, o Alexander ele foi vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita, já fez exames, já se despediu dos colegas, viajou para lá. E o Al Ahly adquiriu o Alexander por 9 milhões de euros, o que dá cerca de 54 milhões de reais. Comprou 85% dos direitos econômicos do atleta. O Fluminense ainda conseguiu garantir ali 15% de valor numa futura venda. E como isso tudo desenrolou muito rápido, mais pra frente a gente deve ter mais notícias, como se há algum valor variável nessa negociação, se o Fluminense conseguiu segurar alguma porcentagem do jogador, porque tem alguns detalhes aí de informações. E aí, então, desses detalhes, a gente faz um vídeo para poder debater se essa venda valeu a pena ou não. Mas você já pode deixando a sua opinião aí nos comentários. E por último, o Atlético Mineiro divulgou nessa segunda-feira a mudança de estádio da nossa partida, que aconteceria na Arena MRV, mas vai acontecer no Mineirão por conta das condições de gramado. Eles alegaram que não vão realizar essa partida lá para a preservação do gramado. Mas essas foram as últimas informações, então, da noite dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo no coração e saudações tricolores!